Texto para as questões 3 e 4 aí do nosso material, ainda deslocamento do equilíbrio. Um sistema tampão mantém um pH quase constante porque neutraliza pequenas quantidades de ácido ou bases adicionadas à solução. No nosso corpo, o pH é mantido em torno de 7,4 por vários pares de tampões que impedem a acidose. O que é acidose? É o pH sanguíneo baixar de 7,35, como também a alcalose, e o pH acima de 7,45, pois a morte pode resultar o aumento ou a diminuição relativamente pequena de pH. Os principais sistemas tampão do sangue consistem no ácido carbônico e no íon hidrogênio carbonato, que atuam conforme o esquema aqui. Então eu tenho aqui os pulmões, ó. Tem um esquema aqui, os pulmões, tá? Que recebem CO2 e eu tenho plasma sanguíneo. Você está vendo aqui, ó, que quando o CO2 perde água, ele se transforma em ácido carbônico. Quando ele ganha, desculpa, quando ele perde água, se o ácido sulfúrico, o ácido carbônico, ácido carbônico perder água, vai se transformar em CO2. O CO2, se ganhar água, ácido carbônico. E aí você tem aqui uma solução tampão. Esse assunto podia estar na parte tampão? Podia, mas é porque aqui está relacionado ao deslocamento do equilíbrio. Você tem duas reações aqui, ó. Você tem o CO2, que na água fica em equilíbrio com o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele é instável e ele produz o íon, opa, o íon hidrogênio carbonato, que é esse aqui, o íon hidrogênio carbonato, mais H2O. Sandrão, eu precisava saber isso aí para responder? Não, tá aqui, ó. As setinhas são essas setinhas de igualdade aqui, ó. Aqui, ó. CO2 mais água, forma ácido carbônico. Ácido carbônico se decompõe em íon hidrogênio e o íon hidrogênio carbonato. No sentido contrário, esses dois caras formam o ácido carbônico que ao perder água vai formar CO2 e água, né? Ele vai perder água, beleza. O que é que nós temos aqui? Nós temos dois equilíbrios, olha duas setinhas aqui, certo? E aí, ele faz a seguinte pergunta. Questão número 3. Questão 3, o EMA 2016, segunda fase adaptada. Com base no esquema, o que ocorre com o equilíbrio e a concentração de CO2 no sangue se adicionarmos íon H+. Se você adicionar um íon H+, opa, peço desculpa que está errado aqui, H+, tá? H+. Se você adicionar um íon H+, você está aumentando a concentração do íon H+. Então, na reação de baixo, você está deslocando para a esquerda, beleza? Está aumentando a concentração do ácido, que é um ácido instável, que na primeira reação está aumentando também a concentração dele, que vai deslocar para a esquerda. Deslocando para a esquerda, eu vou estar aumentando a concentração do CO2. Lembra? Então, onde eu aumento a concentração, eu desloco no sentido contrário, onde eu diminuo na reação, eu desloco no mesmo sentido. Então, o que é que vai acontecer com essa reação? O equilíbrio irá deslocar no sentido do CO2, está errado, está certo, né? Aumentando a concentração do CO2. Verdadeiro. Beleza? Essa reação também podia ser escrita assim, ó, tudo junto. CO2 mais água, H2O, em equilíbrio. Talvez você já tenha visto até assim, ó, né? Em alguns livros ou durante os seus estudos. CO3 menos mais H+. Pode ter visto assim, tá bom? Então, letra A. Se eu aumentei aqui, eu desloco para a esquerda, aumento quem está aqui. Observe que eu tenho, é comum, né? Então eu aumento aqui também e desloco para a esquerda. Então aqui é o seguinte, ó. Aumentei esse cara, eu aumentei quem está no reagente. Na segunda etapa, desloquei para cá, aumentei quem está aqui. Quando eu aumentei aqui, eu desloco também para a esquerda. Aí, se eu deslocar para a esquerda, eu aumento a concentração do CO2. Letra A.